Eita, Deus, eu peço para todo mundo que tem aqui. E Obrigado pelo dia. obrigado pelo dia. Pela igreja. E porque o Senhor é soberano. E porque o Senhor é soberano. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pode voltar para o lugar. É engraçado, não é? Como existem alguns conceitos, algumas regras de fé básicas na nossa vida, que quando nós somos perguntados de supetão, parece que as palavras fogem. Reverendo Davi já falou em outros momentos da nossa caminhada sobre um tipo de familiaridade que não deveria, mas normalmente gera desprezo. Normalmente é assim com questões básicas da nossa fé. Nós já estamos tão habituados, tão acostumados a um tipo de convívio com a comunidade da fé, algum tipo de convívio com algumas verdades, que às vezes elas se tornam tão comuns a nós que elas se banalizam. É quase o fato daquele homem, o Dr. Davi também já contou essa história, não sei quantos lembram, que chega ao psiquiatra e fala: doutor, eu preciso de uma ajuda. Pois não, qual é? A minha esposa, ela acha que ela é uma pata. Ele fala: isso é grave, você já tentou convencê-la? Ele falou: não, porque eu não quero abrir mão dos ovos. É um tipo de mecanismo de auto-engano que, se por um lado alimenta algum tipo de versão errada, alguma face errada de quem somos, por outro, revela também um tipo de familiaridade desprezível. Você conviver com alguém do qual acha que é outra coisa, mas não quer alertá-los ou alertá-la, porque não quer perder os benefícios que aquilo pode possivelmente te trazer. E muitas vezes nós somos exatamente assim. É engraçado que esse período de pandemia, talvez, não sei se para você, mas para mim, mostrou que muitas vezes aquilo que nos é caro, aquela coisa que você escuta desde a infância, que, olha, a gente só dá valor quando perde, não é? Quando em todo o Brasil, quiçá no mundo, foi estabelecido um tipo de lockdown em que fomos impedidos de ir e vir, e que as portas, basicamente, das igrejas no mundo inteiro se fecharam, nós percebemos, ou pelo menos alguns de nós percebemos, o quão era doloroso perder aquilo que nos era tão comum. Aí passamos então a dar um valor diferente àquelas coisas que perdemos. Aquela coisa de adolescente, olha, quando você perder, você vai ver. Aquele namoradinho que fala para a namorada, olha, quando você não tiver mais isso, você vai entender como de fato era valoroso o nosso relacionamento. Esse tipo de familiaridade desprezível, ele vai se manifestando em várias coisas nas nossas vidas, das quais nós não deveríamos. Aquele tipo de relacionamento que, à medida que vai se aprofundando, vai perdendo um certo tipo de respeito. Aquela coisa de chegar na casa de alguém, abrir a porta da geladeira e pegar o que tiver lá dentro. E é isso, para não falar de coisas mais sérias. Como já disse, o nosso relacionamento com a igreja muitas vezes experimenta essa realidade que vai se desprezando ao longo do tempo. Vide os sacramentos. Quantos que durante tanto período, um período tão longo, abdicaram de estar aqui, por questões outras, ou por pseudo-questões sanitárias, e dentre as coisas que abriram mão, estava não só a comunhão com a igreja, mas também a comunhão com Cristo por meio dos sacramentos. E há aqueles que talvez por tomarem todo o domingo, também o levem para um lugar banal. Deus não quer que nós nutramos com Ele, com as coisas santas dEle, da igreja, esse tipo de relacionamento. Relacionamento entre a esposa e o marido, que já está tão desgastado, tão banalizado, que ao invés de ser reforçado em amor, comunalidade, ele descamba para esse tipo de desprezo. Mas não deveria ser assim. Em especial, não deveria ser assim na nossa relação com a própria verdade de Deus, a palavra do Senhor, as Escrituras. Vivemos tempos hoje que o nível de relativização que a Bíblia está sendo submetida, possivelmente é fruto, é resultado de uma familiaridade com ela que eu a conheço tão bem, a ponto de já desprezar coisas das quais eu julgo que não são próprias e de ressignificar coisas que eu acho que deveriam estar lá e não estão.
A malfadada frase de vamos lá, vamos atualizar a Bíblia, porque ela não é mais aplicável aos nossos tempos. Esse tipo de familiaridade desprezível, ela cai em dois lugares, normalmente. Num tipo de relativização das Escrituras Sagradas, ou um tipo de romantização. E ambas são problemáticas. Acabei de dar o exemplo de quando é que nós passamos a relativizar as Escrituras Sagradas e as consequências são imediatas. E toda vez que fazemos isso e tentamos adequar aquilo que nós, de posse da nossa relativização, julgamos ser oportuno estar ou não estar na palavra de Deus, nós esquecemos da importante característica que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, do verso 12 e 13, ele confere à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Percebe então que a Bíblia ela não pode ser arrastada para este lugar de subjetividade, de relativização. E eu quero rapidamente passar para o nosso segundo exemplo, a bifurcação, o segundo caminho em que a familiaridade desprezível leva-nos na relação com Deus e com a palavra dele, que é um lugar de romantização. Eu não sei vocês, mas durante muito tempo na minha vida eu olhava para o livro de Jó e eu falava assim, isso aqui não pode ser real. Primeiro que ele nem é hebreu, ele é de Ur dos Caldeus. Segundo a alta crítica, uma certa linha liberal da teologia, é um tipo de enxerto do Antigo Testamento. E eu tinha dificuldade de olhar para aquilo com a devida veracidade e eu tendia a romantizar, porque eu falava, olha, está dentro do cânon, é sagrado, eu não posso, então, dizer que não é, mas eu preciso fazer algum tipo de ajuste, porque as minhas expectativas e a minha vida é tão distinta da vida deste homem, e o que ele experimentou eu não quero experimentar, em especial debaixo do resultado que gerou. E a gente tende a ir romantizando a nossa leitura e equiparando-a a um tipo de leitura como qualquer outra. Parte hoje da minha área de estudo é literatura, e aí você percebe na academia uma tentativa constante de comparar a Bíblia a um tipo de literatura, inclusive os grandes teóricos dessa área chamam a Bíblia como literatura. E aí a ideia é que, na verdade, ela tem um certo estilo literário, tal qual outras grandes literaturas como Homero, Ovídio e tantos outros. E muitas vezes sem perceber. Quando é dito assim, ninguém assume, mas muitas vezes sem perceber, nós caímos neste lugar de pegar a palavra de Deus e alocá-la debaixo de uma face romântica. Alguma espécie de Victor Hugo, iluminado e inspirado, talvez tenha escrito lá, Cantares de Salomão. E aí esquecemos que foi o próprio Deus que inspirou homens para registrar a tua palavra. E ao equipararmos a nossa leitura das Santas Escrituras às demais leituras que fazemos, nós nivelamos a outras histórias que invariavelmente contam-nos sobre amores traídos, chamados heróicos, intrigas e superações, mas que nunca passam disso, de ficções, de histórias que tentam mimetizar algum tipo de experiência humana para te entreter e para tocar com os seus sentidos, ou no máximo mexer com os seus sentimentos. Perceba, portanto, que todas as vezes que nós lemos a Bíblia com tal olhar romantizado, derivado, como já dito, de uma experiência familiar desprezível, nós colocamos ela num lugar que seja apenas para mexer com as nossas sensações e emoções. E de novo, a palavra de Deus vem a nós, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Valor esse que o salmista, inclusive, confere como guia, lâmpada, algo que haveria de iluminar os nossos caminhos. Mas muitas vezes colocamos ela lá na nossa cabeceira e falamos, ela é para momentos específicos. Talvez para um momento antes, segundos antes de dormirmos. E aí nós começamos a nutrir em nós e nossos filhos um tipo de relação relativizadora e
romantizadora da Bíblia. Mas deixa eu ir um pouquinho além e elencar um pouquinho mais dos motivos, ou dos perigos, melhor dizendo, que a romantização nos coloca. Ao romantizarmos nossa leitura da Santa Palavra de Deus, dentre tantos perigos, ressalta o risco de 2. Tomarmos a galeria de heróis da fé, de Hebreus 11, e a enorme nuvem de testemunhas de Hebreus 12, como mera histórias da carochinha, meras fantasias. E nós deslocamos esses homens do tempo e espaço em que viveram. Ou seja, de novo, nós colocamos esses personagens, e aí inclusive está um problema, né? Existe toda uma discussão hoje na academia sobre a ontologia do personagem, o que é o personagem. E Humberto Eco, por exemplo, vai dizer que o personagem é mais real do que esses seres que aqui habitam, porque o personagem já nasce construído, enquanto nós estamos no processo de construção. E aí tem toda uma discussão se de fato os personagens não são entes que habitam alguma outra realidade, e que não existem corporificação dele. E aí perceba que toda vez que nós alocamos a nossa categoria de personagens bíblicos debaixo dessa condição de personagens ficcionais, nós deslocamos do tempo e da história homens reais, irmãos nossos, que sofreram e padeceram dores inimagináveis. Que aí isso nos faz olhar para os nossos próprios tempos, os nossos próprios umbigos e achar que de fato nós somos os únicos pelos quais Deus imputou algum tipo de sofrimento específico. Alguma geração da qual talvez Deus tenha olhado e falado, não vou dar chocolate, ou não, vocês não terão naninha na hora de dormir. E aí tem o que tem feito de nós um tipo de geração ensimesmada, embirrada, e que com muita frequência, com o dedo de riste, olha para os céus e fala, por quê? E aí Deus diz, por que não? E a gente, como todos nós aqui aprendemos no Castelo Rá-Tim-Bum, devolvemos para Deus dizendo, porque não é resposta. E a nossa visão romantizada das Escrituras vai tornando-nos um certo tipo de espectador, numa história que não tem de fato um desidério, um final concreto, mas uma história que é cíclica, que alguém daqui a pouco vai contar de novo, e alguém vai recontar, e no final das contas isso não faz grande efeito nas nossas vidas. E com isso deixamos escapar a maravilhosa realidade de que tantos esses heróis da fé, quanto a enorme nuvem de testemunhas, remetem-nos a uma história real do povo de Deus. Tratam do testemunho de irmãos nossos que viveram num passado distante, mas que ainda assim foram pessoas reais que viveram de fato no tempo e no espaço e que, a despeito das agruras que viveram, muitas até maiores que as nossas, permaneceram fiéis ao Deus Altíssimo. Porém, além deste risco de tornarmos banal aquilo que é especial e ordinário, aquilo que é extraordinário, ao romantizarmos a palavra de Deus, deixamos também escapar conceitos teológicos importantíssimos para a nossa caminhada de fé. E um deles foi o que eu abri a conversa com as crianças. É o conceito de soberania. Olha, eu, de novo, não sei você, mas briguei, quase como no Val de Jaboque, brigando com Deus, saindo com a perna manca. E não apenas entender do ponto de vista intelectual essa verdade, esse conceito tão caro à nossa teologia, mas aplicá-lo na minha vida. E vivendo situações tão alarmantes, tais quais as dos últimos anos, me parece se fazer imprescindível recobrar a consciência, deixar de lado um certo tipo de leitura relativizadora da palavra de Deus, bem como romantizadora, e resgatar alguns conceitos importantes. Temos sido ensinados dominicalmente aqui a respeito da realidade que está posta. Daquilo que Deus falou que faria por meio da tua igreja e faria no mundo. E como é que essa igreja seria perseguida? Já chegamos no capítulo 18 de Apocalipse, em que o reverendo Davi, dominicalmente, tem nos preparado à luz da pregação da palavra de Deus para estes momentos. E a pergunta que eu quero trabalhar com vocês nesta manhã: existem perguntas a se fazer quando os momentos calamitosos vêm? Se sim, quais? Porque se por um lado, às vezes, nos colocamos como pessoas mimadas diante de Deus, perguntando por quê, por outro, guardamos no nosso coração algumas dúvidas sinceras. E às vezes olhamos para Jacó e fala que absurdo ele chegar lá e interpelar Deus.
Mas será que não existem momentos das nossas vidas que é oportuno fazermos tais perguntas? E o tema do sermão desta manhã que eu separei para vocês é algumas perguntas a se fazer quando a calamidade vem sem, todavia, pecar contra o Senhor. São perguntas que não foram Jó, não foi Jó quem as fez. Mas eu acredito ser possível extrair tais perguntas ao ler, sem a devida romantização e sem a devida relativização, a história deste homem. Perguntas que, de fato, se não romantizadas nem relativizadas, elas devem, de fato, mostrar a nós as agruras de um irmão nosso, que ouviu do próprio Senhor que não havia pecado, que era justo, mas que ainda assim foi submetido a dores terríveis e inimagináveis. E, em especial nos 2 primeiros capítulos, quando termina, dizem tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. Só que permita-me construir o quadro aqui. Vocês conhecem a história. Começa, olha, havia Jó, um homem, lá em Ur dos Caldeus, que ele era fiel e temente ao Senhor. E o capítulo 1 começa narrando, então, quais eram as práticas litúrgicas e religiosas deste homem. Diariamente, então, ele ia ao altar do Senhor oferecer sacrifício, se porventura os filhos, nos momentos em que se reunia para a festa, não tinham pecado contra o Senhor no coração. Perceba, a preocupação de Jó era tamanha, tão grande, com a vida espiritual dele e dos seus filhos, que mesmo sem saber se porventura os filhos haviam pecado, ele oferecia sacrifícios ao Senhor. E a partir do verso 6, a história de Jó tem uma guinada violenta. Verso 6, capítulo 1 de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Olha que interessante, se você ainda não percebeu, perceba que aqui quem começa a disputa, quem coloca Jó no caminho do sofrimento não é Satanás, é Deus. Chega lá Satanás rodeando entre os filhos de Deus, e é Deus que levanta a pergunta, e aí? Eu sei que você está andando por aí, você viu o meu servo Jó? Aquele que tem se mantido fiel e temente a mim? E aí começa então a réplica de Satanás. Claro, o Senhor dá tudo. Deus vira e fala assim, pois bem, vai lá e tira. E aí de uma vez só, Jó vê os seus bens sendo depredados, tudo que havia construído com o suor do seu trabalho ser tirado, mas acima de tudo, e essa é a cena trágica que muitas vezes nos escapa, dada a nossa romantização. Em um único dia, talvez na sala da sua grande casa, haviam 10 caixões para serem sepultados. Em um único dia, este homem experimentou dores que jamais havia experimentado e que talvez jamais nós experimentemos em tamanha proporção, de uma só vez. Ele não só perdeu tudo que tinha, mas ele teve de enterrar todos os seus filhos a um só golpe. E quantas vezes eu olhei para esse texto e falei, olha, isso aqui é algum tipo de metáfora, não é possível. Em especial porque ao final deste capítulo, quando interpelado por sua esposa, este homem dá uma resposta surpreendente. E é justamente com base nessa resposta que eu quero fixar para você a primeira pergunta que nós podemos fazer quando a calamidade, quando o dia mal vem, quando o luto, quando a morte, quando a doença, ela chega. É olhar para o céu e falar, Deus, o que fazer diante da calamidade? O que fazer diante do desespero que me assola? Quando parece que tudo se destruiu. Quando os meus bens foram tomados. Quando os meus filhos de mim foram tirados. Quando a minha saúde, que ainda vai chegar, foi tirada. O que fazer diante da calamidade? Nossos pastores têm nos preparado. E o ato que acabamos de professar aqui, o nosso credo,
Não se enganem, ele tem falado, mas permita-me reforçar. Não é um testemunho interno apenas para a igreja. Não é preparar para que a nossa lamparina brilhe aqui dentro. Mas acima de tudo, e principalmente, é um testemunho externo. E se Deus não tiver misericórdia, e se de fato Ele quiser abreviar os tempos, as coisas se precipitarão de uma maneira que talvez você ainda não esteja esperando, assim como talvez se precipitaram na vida de Jó. E em um único dia, a coisa foi retomada. Eu fico imaginando os cristãos, os nossos irmãos, lá da Istambul, na Hagia Sofia, na grande igreja do Império Católico Romano. A igreja que durante tanto tempo foi orgulho para os cristãos. E eu tive o privilégio de estar lá visitando. E aí, enquanto adentrávamos aquela maravilha arquitetônica lindíssima, que preserva a nossa história cristã, o guia falava: vocês conseguem imaginar em quanto tempo o Império Otomano chegou e transformou esta igreja em mesquita? E aí começaram os chutes. 6 meses, ele, muito. 3, muito. 1 mês, muito. 15 dias? Não. 1 semana? Não. Ele falou, 1 dia. E aí ele mostra as marcas de que os cristãos, durante a chegada do Império Otomano, eles conseguiam ver, porque a igreja fica no alto, e eles conseguiam ver o Império Otomano chegando, eles tentando arrancar o máximo de coisas possíveis, de obras de arte da igreja, porque eles sabiam que a retomada havia chegado. E um dia, em um dia, a grande igreja Santa Sofia foi transformada, e até hoje permanece em uma mesquita. Todas as imagens referentes à Trindade foram cobertas, tudo o que se referia ao cristianismo foi coberto. O piso, enorme piso da igreja, foi em um dia coberto com carpete, a fim de que então os muçulmanos chegassem e praticassem a sua religião. Parece que tudo que o reverendo Davi tem nos contado sobre Apocalipse, ou é dentro de uma história ficcional grande, bonita, com um desidério em que Deus descerá do céu com a nova Jerusalém adornada, mas é só isso. E nós não nos preparamos para quando o dia mau vem. Nos quero ser eu a te dar a má notícia, se você mesmo não está vendo, mas o dia mau chegou. Estamos vivendo, e se Deus ainda não quiser nos dar algum tipo de sobrevida e sobrefôlego, as coisas piorarão. Portanto, o que fazer diante da calamidade? Certamente deve ter passado na cabeça da esposa de Jó. Depois de tudo isso, ela olha e fala, e aí, o que você vai fazer? Que loucura é essa? Você perder tudo isso e vai continuar? Capítulo 1, verso 20 e 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor em tudo isto. Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. O que fazer, meu querido, diante da calamidade? É assim como disse às crianças, mesmo que não entendamos, é dobrar os joelhos e falar, Senhor, bendito seja o teu nome. Eu não sei, não entendo, me parece que isso não é o melhor para mim, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Como Daniel orou aqui, agora há pouco, Deus, faça o que é melhor para nós, porque o Senhor o sabe. Muitas vezes nós dizemos isso a Deus, eu sei disso, é porque eu já disse. Mas é aquele tipo de resiliência de falar assim, tá bom, já que o Senhor Deus sabe tudo, faz aí então o que o Senhor acha melhor. Meio como um teste que fazemos com o nosso colega de trabalho, às vezes o superior nosso fala, tá bom, você acha que é bom por esse caminho? Você vai ver lá na frente, eu vou usar aquela velha e boa frase, eu te disse. É quase que se guardássemos no coração escondido, dizer para Deus, olha, faz aí o que o Senhor faz, mas no final eu vou dizer, eu te disse. Não é esse tipo de pergunta resiliente e resignada que Deus requer de nós. Essa pergunta é possível ser feita sem pecar, desde que o resultado dela produza em nós submissão a um Deus que é soberano e de fato faz o que quer, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Não apenas individualmente, mas Ele sabe o que é melhor para o teu povo, para a tua igreja. Só que a história de Jó não para aqui, né? Depois, talvez, do grande enterro feito, ainda remoendo as dores do luto, as dores da perda,
Quem se apresenta de novo diante de Deus? O cramunhão, o sete pele, o pervertido. Para quê? Estou só aqui. E Deus pergunta, e aí, viu lá? Viu que não pecou, né? Se manteve fiel. Claro, ele tem saúde. E o que Deus propõe? Vai lá. Já tirou tudo? Pode tirar o resto. Não a vida, ela pertence a mim. E a história você conhece. Pensem agora numa cena de um homem, ainda remoendo as suas dores, não tendo sequer quem enxugasse sua lágrima. Agora a úlcera explodem na sua pele, na sua carne. E as dores são tamanhas que ele precisa sentar em algum canto, pegar um caco de telha e raspá-las. De tão atordoado que estava. Aquilo já estava emputefado. Talvez fétido, ao ponto de ninguém se aproximar dele. E ele em lamentação. E agora com dores não apenas no coração, mas dores na carne. Chega então sua esposa com a célebre frase, e aí? Vai continuar adorando o teu Deus? Isso é irrazoável. Você vai continuar passando pelo que está passando e ainda assim se mantendo fiel. E a segunda pergunta que eu gostaria de dizer e apresentar a vocês é, me parece que esse é o grande turn point, é o grande ponto de virada para nós. Por que não a mim? Por que não eu? Parece que é fácil quando chega a nós, pelo WhatsApp, pelo grupo da igreja, ou por telefonema, ou alguém nos conta de dores e de perdas alheias. Nós sentimos, nós nos condoemos, nós nos comprometemos a orar. Mas é diferente quando chega em casa. É diferente quando o senhor luto bate na sua porta e pede para que a porta se abra, senão ele vai derrubar. Porque independe da sua vontade. E quando chega, aí é a hora da virada. Aí é a hora, como reverendo Davi, reverendo Vadislau gosta de dizer, para saber se é curió ou se é curuíra. Para saber se você vai cantar na roda. E a pergunta a se fazer, me parece, própria deste momento, é por que não eu? Por que pode os meus vizinhos? Por que pode os outros? Por que pode reverendo Vadislau sofrer tanto da miastenia? Agora, quando inverte e fala, por que não eu? O que há de especial em mim? O que confere a mim algum caráter de especificidade ou de especialidade, da qual eu não devo ser passivo de sofrimento, mas você tudo bem? E quanto conhecendo bem o meu coração, certamente, eu devo ser muito mais penalizado pela quantidade de pecados que eu tenho do que vocês. Então, depois de perguntar o que fazer quando a calamidade chega na tua casa, talvez a segunda pergunta própria de se fazer é, por que não eu? Por que não a mim? Por que não a mim ela deve chegar? O que é que confere a mim qualquer caráter de excepcionalidade? E perceba que, de alguma forma, é o que Jó diz à sua esposa quando interpelado. E aí disse Deus, então, a Satanás, verso 6 do capítulo 2, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Verso 8, Jó sentou em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua dignidade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Verso 10 é inclusive de debate teológico na academia. Quem quiser inclusive saber um pouquinho mais sobre isso, a tese de doutorado do Dr. Mauro Meister, do Jump, vai tratar justamente sobre essa frase, essa afirmação de Jó, Deus tem nos dado o bem, não poderia ele também nos dar o mal? E todo o tratamento aqui é de que, na verdade, Jó não cria que havia da parte de Deus o mal vindo, mas é como se fosse uma hipérbole. Ele falou, olha, Deus tem nos dado tudo, não pode nos dar isso também? Mas o foco não é esse, o foco é, por que não a mim? Chega a todo mundo, a morte chega, a dor chega, o sofrimento chega a todos. E por que não eu? E eu quero confessar para vocês que um dos momentos de maior dor da minha vida, eu já compartilhei parte deles com vocês, o reverendo Davi acompanhou tão de perto, o reverendo Vadislau também, em que eu lidava com uma mãe que constante e diariamente
tentava suicídios durante 4 anos. É interessante como o próprio Satanás vem diante de você e fala, e aí, você não é crente? E aí, você não ora, você não vai para a igreja, você não dá seu dízimo lá para o pastor? Você não faz visitas? E aí? Como é que você responde? Ele não só vem em pessoa, como ele usa outras pessoas para vir também te perturbar. E alguém vem e fala assim, rapaz, mas você não é crente? Aí você chega numa clínica psiquiátrica e fala, lá, é coisa de crente isso aí. Os crentes estão deixando todo mundo doido. Que eu ouvi, inclusive, de uma médica. E, de fato, a pergunta que não saía de mim, e fala, Deus, por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Me colocando naquela posição de alguma forma especial. E até então que um dia, ouvindo neste lugar a palavra de Deus, eu percebi que a partícula de negação precisaria ser inserida e faria toda a diferença. Deus, por que não eu? O que é que faz de mim alguém que não deve ser submetido a tais provações e experiências? Eu confesso a vocês que mudou tudo. De início não foi fácil aceitar, como parece não ter sido para Jó. Se você continuar seguindo a leitura, você vai ver que no final do capítulo 2, os amigos chegam e em silêncio permanece com ele durante 7 dias. E Jó, durante 7 dias, literalmente remoeu suas feridas. E alguma coisa acontece no coração de Jó, que a partir do capítulo 3 muda tudo. Porque inclusive a partir do capítulo 3 ele começa a amaldiçoar seu próprio nascimento. Perceba então que não há muita distância entre o que ele experimenta e o que nós experimentamos, a não ser o tamanho e a proporção da dor dele. Mas somos volúveis, tal quanto Jó foi. E aí começa então a epopeia de um homem que deve nos servir de referência, de como lidar no meio do sofrimento. Um homem que até da amizade não pôde esperar muito, porque quando seus amigos chegam, o máximo que recebeu deles foi um dedo em riste dizendo, rapaz, confessa e deixa. O que você fez? E aquele pecado oculto lá? Não é possível que não haja. E Jó sabia que a despeito dos pecados dele, o mal que lhe sobreveio não era resultado da ação dele no mundo, mas era a vontade de alguém que estava acima dele e que, portanto, controlava a história. E aí eu migro para a terceira pergunta, que em especial eu retiro lá do capítulo 19, bem avançado já na história de Jó. Após todas as suas lidas e seu sofrimento, nós vamos perceber um homem que vai sendo abandonado por sua esposa. Ela não vai embora, porque inclusive existem capítulos posteriores que vai falar que ele reclamando a Deus, fala assim, até a minha tem nojo de mim, certamente por conta da putrefação do qual o seu corpo já havia sido submetido. E ele fala, as crianças que me rodeiam riem de mim. Então me parece que o Jó inclusive não perde a sua estrutura familiar, mantém sua casa, mantém inclusive seus servos, mas ele fala, até estes se afugentam de mim. As crianças por onde passam de mim zombam. Seria mais fácil um homem deste pedir a morte. Pensa. Há relatos de irmãos nossos e ao longo da história também, de pessoas que passaram por dores durante tanto tempo, que elas almejaram estar com Cristo. Elas almejavam estar com Cristo, porque afinal de contas, a vida debaixo da queda é vaidade, dor e sofrimento. Eu acho que tem uma saída possível. Não o desespero, o suicídio do desespero de Camille, mas colocar as mãos de Deus e falar, Deus, o Senhor já realizou a boa obra em mim, complete-a. Foi a oração, inclusive, mais difícil que eu fiz na minha vida. Na última visita que fiz à minha mãe, no quarto do hospital, ela fez algumas perguntas a mim, não a Deus. E a primeira pergunta que ela fez, ela falou assim, eu estou endemoninhada? Aí eu me lembrando de Jesus, eu falei, eu vou te responder com uma pergunta. A senhora pode professar com seus lábios e com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida e que Ele morreu e por meio do sangue dele a senhora foi perdoada? E ela replicou tais palavras. Eu falei, um reino dividido não subsiste. Ninguém que é possuído de espíritos imundos poderia dizer, Senhor é meu Deus. E ela falou, isso posto, ok, Ele me ama. E a pergunta que temos também aprendido a inverter com o nosso pastor,
não é se Deus pode, é se Ele me ama, é aí onde pega. Que Ele tem poder, não tem dúvida. Vocês têm dúvida que Jó sabia que Deus tinha poder e que inclusive tinha vindo das mãos do Senhor? A pergunta que em momentos de calamidade nos vem à mente e no coração é se Ele me ama. E foi a pergunta que minha mãe fez. Tá, tudo bem, eu não estou endemoniada, estou em plena consciência, mas a pergunta é, filho, Deus me ama? E eu disse, mãe, a despeito das dores que a senhora experimenta, Ele te ama. Aí a terceira pergunta que ela fez, então você pode orar para que Ele me leve? Aí foi quando a ficha caiu, que não era a meu respeito. Em última instância não era nem a respeito dela, era a respeito do que Deus estava fazendo. A história não é minha, a história não é dessa igreja, não é IPP. É a história de Deus sendo contada, cuidada e lastreada por Ele mesmo ao longo da história. É que às vezes nós nos esquecemos e achamos que nós somos coadjuvantes. Mas não, deixa eu contar para você se ninguém te contou. Calvino já deu a dica. Nós somos espectadores no grande e maravilhoso teatro da glória de Deus. O privilégio é que nós estamos sentados na frente. Nós estamos vendo a história se desenrolar diante dos nossos olhos. E nós temos inclusive a presença do narrador nos direcionando para quais pontos da história nós devemos focar e quais são os mais significativos. E eu orei pela mamãe naquela noite. E minha oração foi, Deus, se o Senhor já completou a tua obra na vida dela, dê descanso e paz. No dia seguinte, mamãe partiu para o Senhor de uma forma trágica, dolorida e triste. E quando eu chego então no leito do HC, dentro do banheiro, vejo uma cena da qual ninguém foi preparado para ver, nenhum filho. A pergunta que me veio no coração é como manter a esperança? E essa é a terceira pergunta que eu acho possível de ser feita quando a calamidade vem. Como manter a esperança? Como manter a esperança quando tudo fecha? Quando nós somos impedidos de ir e vir, de prestar o nosso culto ao Senhor, como manter a esperança? E eu acho que Jó, de novo, da boca de Jó, da pena dele, sai nossa resposta. Dos versos 23 ao 27 do capítulo 19, Jó diz o seguinte: depois de ele remoer as suas dores, as suas lembranças de dias bons, ele fala, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele e a minha carne, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Irmão, sabe como manter a esperança no meio da calamidade? Eu fico imaginando Adriano e os meninos quando pousaram nos Estados Unidos e receberam a notícia de que Reverendo Davi talvez entrasse numa sala cirúrgica e não saísse mais. E a pergunta é, Adriano, como manter a esperança no momento desse? Porque quando isso não vem, tudo é bonito, a nossa teologia fecha. Falar de soberania é uma beleza, porque você não está sob o desespero da calamidade. Abrir uma EBD e dar uma aula sobre os conceitos bíblicos de soberania é uma beleza, difícil, mas é uma beleza. Agora, e quando é exigido de você aplicar isso na sua vida? E de você olhar e falar, eu sei o que é melhor para mim, eu não posso perder o meu esposo nem o meu pai, porque eu sei que é bom para mim tê-lo. Você acha que eu não fiz esse tipo de pergunta a Deus? E aí este homem usado por Deus, lá no necrotério, ombreado comigo, ele disse, Everton, normalmente queremos barganhar com Deus usando o argumento do amor, né? O Senhor não pode tirar aquilo que eu amo. O que eu vou fazer sem aquilo, sem o objeto do meu amor? O problema é que tentar barganhar com Deus nos termos de amor, a gente sempre perde. Porque sabe qual é a triste realidade que há debaixo do sol? O objeto do seu amor permanece amado enquanto ele está aqui, ao seu lado. Depois que ele vai,
você é uma memória daquele objeto. E aí sabe qual a boa nova que eu recebi e transfiro para vocês? Sabe por que não funciona barganhar com Deus com base no amor? Porque nós só podemos amar aquilo que de fato está presentificado, Ele é aquele que pode amar para toda a eternidade, depois do tempo, que o amor dele não está contingenciado a situações, a tempo e espaço. Tanto não resolve querer barganhar com Deus. Olha, por que o Senhor tirou aquilo que eu amo? O que eu mais amava, o Senhor me tirou. Eu vou dar uma dica. Às vezes a gente preserva isso no coração, a gente está dando praticamente um mapa de onde é que Deus tem que mexer, embora Ele já o saiba. Como manter a esperança, meu irmão? Quando metade da sua família está contaminada, parte dela está no hospital. Como manter a esperança? Alguns acham que mantém a esperança se fechando dentro de casa. E infelizmente até hoje, depois de 2 anos e meio, não vem à igreja sequer para tomar ceia. É aquele tipo de familiaridade desprezível da qual eu comecei falando. Não preciso ir lá, porque afinal de contas isso é tão familiar a mim, que eu comungo sozinho em casa, que eu tomo a ceia em casa. E que desde o início, já que está sendo gravado, os pastores da igreja jamais entenderam, foram no entendimento que era possível que você na sua casa, no momento aqui que estava sendo cercada a mesa, oficiasse também. É para a comunidade. É aqui, é onde Deus se faz presente, porque ali Ele derramaria a bênção. É aqui. Mas é aquele tipo de familiaridade, fala, não, sei tudo isso, o que o pastor vai pregar? Chega ao ponto de, como a triste história de um irmão, que era irmão à época, e infelizmente não faz mais parte do rol de membros da igreja, por ter abraçado pensamentos espúrios e estranhos da nossa teologia, ele disse em algum momento, olha, mas nem tem muita diferença essa nova versão religiosa que eu estou abraçando, porque o que eu ouço lá, no domingo à tarde, é a mesma coisa que eu ouço aqui no domingo de manhã. Mesma coisa que o reverendo Vadislau fala, que o reverendo Davi fala, eu ouço lá. É aquele tipo de familiaridade desprezível que já jogou o bebê fora com a água da bacia. Não é esse tipo de relacionamento que nós temos que ter, porque no dia da calamidade Ele não vai nos dar o subsídio que precisamos. Como manter a esperança? Já nos disse, porque eu sei. É motivo de sapiência, é motivo de saber, mas também é motivo de crença. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E por fim Ele há de se levantar sobre a terra. Os governos desse mundo podem se arrogar e se levantar contra nós e até nos perseguir, até nos humilhar, nos maltratar e até nos matar. Mas o hino em última instância que deve sair dos nossos lábios é que eu sei que o meu Redentor vive e que Ele há de se levantar sobre a terra. É um pouco cheio de tempo, é só isso. E o que há de vir virá, não tardará, porque o nosso Redentor vive. Ele vive. E aí por fim, se eu sei que Ele vive, e é isso que me faz manter a esperança, a pergunta é, em quem eu confio? Ou onde colocar a minha confiança? Porque, de novo, pode ser muito subjetivado e muito romantizado. Ah, não, eu creio em Deus. Já conversou com alguém que você fala, você crê em Deus? Fala, creio. Mas assim, qual que é o objeto da minha fé? Não, eu tenho fé. Mas você tem fé? Fé no quê? Eu tenho fé na fé. Aí vem um fideísmo, né? Você deve conhecer pessoas assim. Ah, não, o que importa para mim é crer, é ter fé. Não importa no quê. Tá, onde é que nós devemos colocar, então, a nossa confiança última? Numa pseudo-autonomia? Como a mulher de Jó fala, rapaz, para com isso. Vai você fazer as suas leis. Vai ser autônomo. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Siga conforme as suas próprias leis pré-definidas. E é o grande hino da década de 90 para cá é, vamos construir sujeitos autônomos. Sujeitos em que gestam as suas próprias leis, suas próprias nomos. Será que esse tipo de base pode ser firme a ponto de aportarmos a nossa confiança? Certamente vocês sabem as respostas melhor que eu. Talvez em vez de autonomia, me valendo de um neologismo aqui, por isso eu coloco entre aspas, talvez a
autonomia com L, em vez de autonomia com um. A autonomia com L, ou seja, a autonomia que vem do alto, a nomos, a lei, que vem do Senhor. Onde então, depois de respondida a pergunta de como manter a esperança, é onde colocar a nossa confiança. E aí então chegamos naquele capítulo em que todo mundo gosta de narrar, gravar, comentar, colocar em frases de caminhão, colocar no perfil do Facebook, do Instagram, que é o capítulo 42 de Jó. Porque é fácil, pensa? É fácil a gente ver como começou, aí quando começa tudo descambar, não, pula para o capítulo 42, porque a gente quer vitória, a gente quer a parte boa dessa história. Esse negócio assim de ficar falando de sofrimento, para, esse negócio aí não é para crente não. Porque, irmão, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Vocês conhecem esse tipo de narrativa, né? Até o Lula embarcou nela. Tem um vídeo que foi gravado ele um dia no jatinho e falou, olha, até a década de 90 eu abraçava a teologia liberal dos católicos porque era uma maneira de eu me envolver, aí de eu me infiltrar entre os cristãos. Mas rapaz, eu vi que tem um negócio melhor, que é uma tal de uma teologia da prosperidade. Eu falo assim, o seguinte, ó, esse negócio de assim que Deus vai nos dar casarões, ruas de ouro no céu, rapaz, eu não quero no céu não, eu quero aqui agora. Então é aí que a gente tem que investir. É assim, a gente quer as nossas benesses aqui. É aí que a gente faz, a gente começa a ver, aí, até o capítulo 2, vai com dor na garganta, aí chega no capítulo 3 e fala, rapaz, o homem está amaldiçoando a própria morte, pula esse negócio aí, a próprio nascimento, pula esse negócio aí. Vai para o capítulo 42, lá tem refrigério. Claro que tem, mas é um refrigério do tipo de que, passado então pela concepção de que assim, haverão dias maus. Experimentaremos dores e mortes. É triste, mas é a realidade. E aí tem uma canção que até o John Piper participa, ele fala assim, olha, embora Deus me esmague, embora Ele me amasse, ainda assim continuarei te louvando. E essa resiliência na continuidade de mesmo sobre a tribulação e o desespero, continuar louvando a Deus, é o que faz Jó chegar no capítulo 42, do verso 1 ao 6, e depois de uma série de discussões com Deus. Deus chega para ele e faz aquela famosa quantidade enorme de perguntas, e fala, onde você estava quando eu estabeleci limite, onde as ondas do mar se quebrariam? Onde você estava quando mandei os ventos do norte a sul? Onde você estava quando eu estruturei essa realidade? E aí no capítulo 42 ele começa, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, eu sei que a minha confiança está na lei que vem do Senhor e não na minha própria. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o caminho, porque Jó, em algum momento, ele se colocou diante de Deus e falou assim, eu quero ver, eu vou te pegar, me responda. Me responda, eu quero saber se o Senhor de fato tem conhecimento para tudo isso. E aí Jó falando, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E Jó aprendeu. Jó é o mesmo que pede, então tá, me ensina. Deus fala, então escuta, e eu vou te ensinar. Ele aprendeu tanto que no verso 5, ele reconhece uma verdade da qual muitas vezes nós não queremos reconhecer. Ele reconhece a familiaridade desprezível dele. Ele reconhece que aquela religiosidade dele, que todos os domingos e quase todas as semanas, ele ia oferecer sacrifício ao Senhor, porventura os filhos tivessem pecado, ele reconhece que aquilo ali ainda padecia de falta de conhecimento verdadeiro. Era um tipo de familiaridade que Jó desenvolveu com Deus, que foi caindo num certo desprezo. E ele afirma, eu te conhecia só de ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Onde colocar? Em quem confiar? Onde colocar a nossa confiança depois de manter a esperança? No seu pseudo-conhecimento? Na sua pseudo-lei? No seu pseudo-achismo do que é melhor, como uma criança que tem certeza absoluta que ao invés de proteína, carboidratos e gorduras, se ela comer todos os dias só chocolate, ela vai ficar saudável.
É esse tipo de conhecimento que você vai arrogar-se diante de Deus com o dedo em riste e falar: por que o Senhor não me dá? Porque eu sei o que é melhor para mim. Ou no conhecimento daquele que de fato sabe todas as coisas, daquele que não encobre conselho, e daquele do qual muitas vezes nós conhecemos apenas de ouvir falar. Sabe qual é a boa notícia? Que de um jeito ou de outro você vai passar pela calamidade, em menor ou maior grau. E a boa notícia é que, se você, ao passar por ela, se submeter àquele que está te colocando em tais condições, você pode sair melhor. Você pode sair com a experiência de que, olha, antes era um conhecimento meio tácito e meio incorreto. Agora é explícito, agora é vivo, agora eu habito este conhecimento. E este conhecimento habita em mim. E aí, no final das contas, nós somos chamados por Deus para colocar a nossa confiança nele, tão somente nele. Não naquele que construímos nos nossos patrimônios. Não no nosso arrazoado teórico a respeito das verdades dele, que são bons, mas param por aí. Não colocar nossa confiança em um sistema de governo ou numa possível mudança de sistema de governo. Uma mudança de economia, uma mudança de país, de estado. Nada nesse horizonte, né, da nossa experiência humana deve nos servir de confiança para depositar a nossa fé. E aí eu evoco, para finalizar, as palavras de Adam Kuyper, quando vai discutir o que é soberania. Afinal de contas, nossa confiança tem que ser colocada lá, na soberania do Senhor. Saber que mesmo quando estamos sendo abraçados por Ele, para tomarmos uma injeção que dói muito, uma bezetacil, que não identifiquemos aquele abraço de alguém que não está nos tolhindo a liberdade de correr, mas de alguém que no momento que a gente experimenta uma dor insuportável, nos pega no colo e fala: eu estou contigo. Que as suas dores então sejam o meio pelo qual você se aproxime do Senhor e diga: olha, eu tenho recebido tantas coisas boas e o que vier é lucro. Pense comigo. Dói, dói. É sofrimento, é sofrimento. Se você não estivesse aqui, se nunca Deus quisesse ter te feito, você sequer teria conhecimento do que é sofrer. Portanto, é lucro. O sofrimento debaixo do sol é lucro. É lucro de uma vida que foi dada de graça e que não foi autogestada. Foi gestada por alguém que está além do tempo, espaço. E ao te colocar aqui, te dá o benefício de experimentar coisas tão maravilhosas neste grande palco. E que enquanto experimenta, para o seu próprio bem, Ele vai te lapidando. Para que no final das contas, você se pareça menos com você e mais com o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, Kuyper dizendo: o que é soberania? Ele fala: não concordará você comigo quando a defino como a autoridade que tem o direito, o dever e o poder de quebrar e punir toda a resistência à sua vontade? Não dirá a sua indestrutível consciência tradicional a você mesmo que a soberania original e absoluta não pode residir em qualquer criatura, mas precisa coincidir com a majestade de Deus? Se você acreditar nele como supremo Senhor, supervisor, criador, fundador e diretor de todas as coisas, a sua alma também deverá proclamar o Deus triuno como único, soberano, absoluto. E é sobre esse único, soberano, absoluto que nós devemos, então, depositar a nossa confiança. Seja nos dias bons, mas em especial nos dias maus. Porque se não fizermos isso nos dias maus, qualquer governo, autoridade que se arrogue o direito de oferecer a nós a segurança, nosso coração tenderá a buscar o atalho para aqui e agora minorar as nossas dores. E o que Deus está prometendo para nós é que essas suas dores, as nossas dores, elas serão minoradas, mas diante de uma mesa maravilhosa em que Ele mesmo há de nos servir. Nada nesse tempo presente se compare à maravilhosa glória e graça que está sendo preparada àqueles que creem no Senhor e que professam o seu santo nome. Oremos. Senhor, nós te louvamos por esse dia, nós te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz e que ela independe de nós.
aqueles que a proferem. Portanto, eu peço que elas encontrem abrigo no coração do teu povo. Ratifiquem a esperança, deem a certeza de onde colocar a confiança, sabendo que ninguém e nada pode ocupar o lugar que o Senhor soberano ocupa em nossas vidas. Faça de nós, então, Senhor, pessoas conscientes, uma igreja consciente de que, a despeito dos dias, mas em especial quando a calamidade e os dias maus vierem, que nós possamos estar postos no nosso centro de comando, nosso posto de batalha, dizendo que a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor, que está fazendo para si um grande povo, e enquanto faz, o lapida, o santifica, a fim de todos estarmos parecidos com teu Filho Jesus. No nome dele e por ele que oramos nesta manhã. Amém. Fique em pé comigo, vamos responder à pregação da palavra, cantando esse hino, bem conhecido de vocês, bem antigo. No mínimo você lembra que é o que a banda tocava quando o Titanic afundava, pelo menos do filme, mas parece que é a realidade histórica mesmo. Isso significa bastante a luz do que ouvimos pregado hoje.